Um drama no tribunal teve uma reviravolta inesperada. O juiz olhou intensamente para o prisioneiro, mas uma tatuagem fez sua expressão mudar. Ele desmaiou ao vê-la. Era sua mãe. O juiz Marcos Bezerra estava em seu gabinete, metodicamente revisando os arquivos do caso pela que parecia ser a 100ª vez. O sol da tarde projetava longas sombras através das persianas venezianas, criando barras de luz sobre sua mesa de mogno. Aos 55 anos, com cabelos grisalhos e óculos de armação metálica, ele carregava o peso de 2 décadas na magistratura. Mas hoje parecia diferente. Uma sutil inquietação o incomodava desde a manhã. O caso em si parecia simples. Tiago Ribeiro, um consultor financeiro de 35 anos, era acusado de uma elaborada fraude corporativa. As evidências eram substanciais e a promotoria estava confiante. Mas algo no comportamento de Ribeiro durante as audiências preliminares havia chamado a atenção de Bezerra. Diferentemente da maioria dos réus, Ribeiro mantinha uma calma perturbadora, seus olhos fixos no juiz com uma intensidade que beirava o reconhecimento. Enquanto Bezerra ajustava suas vestes antes de entrar no tribunal, sua assistente, Sabrina Cardoso, bateu à porta. Meritíssimo, a sala de audiências está pronta. Mas há algo mais. Ela hesitou, segurando um envelope manila. Isso acabou de ser entregue para o senhor. Está marcado como urgente. Bezerra a dispensou com um gesto. Terá que esperar, Sabrina. Não podemos atrasar os procedimentos. O envelope juntou-se a inúmeros outros em sua mesa, embora sua presença parecesse amplificar sua ansiedade inexplicada. A sala de audiências zumbia com a energia habitual. Jornalistas rabiscando em blocos de notas, advogados mexendo em papéis e espectadores sussurrando entre si. Bezerra tomou seu assento, seus movimentos deliberados e praticados. Todos de pé, anunciou o oficial de justiça, e a rotina familiar começou. Enquanto a promotoria apresentava suas declarações iniciais, a atenção de Bezerra desviou-se para Ribeiro. O réu vestia um terno azul marinho impecável, sua postura relaxada apesar das circunstâncias. Havia algo familiar em suas feições, algo que puxava pelas bordas da memória de Bezerra. A manhã transcorreu sem incidentes, até que Ribeiro foi chamado para depor. Ao se levantar e caminhar para frente, ele removeu o paletó, seguindo os protocolos de segurança padrão. Foi então que Bezerra viu uma tatuagem no antebraço de Ribeiro, parcialmente visível sob a manga enrolada. A imagem o atingiu como um golpe físico. O rosto de uma mulher, reproduzido em detalhes impressionantes, com olhos que haviam assombrado seus sonhos por 25 anos. As mãos de Bezerra agarraram o banco, seus nós dos dedos ficando brancos. O rosto na tatuagem era inconfundível. Era sua mãe, Eleonora Bezerra, que havia desaparecido sem deixar rastros em 1999. O mesmo sorriso gentil, o mesmo olhar conhecedor nos olhos, até mesmo a pequena cicatriz acima da sobrancelha direita, de um acidente na infância. A sala de audiências começou a girar. A respiração de Bezerra ficou ofegante, sua visão embaçando nas bordas. Ele vagamente ouviu vozes de preocupação, viu o rosto de Ribeiro se transformar de confiança para genuíno alarme. A última coisa que registrou antes de perder a consciência foi a voz de Sabrina Cardoso chamando por assistência médica. Quando Bezerra recobrou os sentidos, estava deitado no sofá de seu gabinete, cercado por rostos preocupados. A doutora Patrícia Vasconcelos, a médica do fórum, segurava seu pulso, verificando sua pulsação. Vá com calma, juiz, ela aconselhou. Sua pressão arterial subiu dramaticamente. O que aconteceu lá dentro? Bezerra lutou para se sentar, sua mente em disparada. Como este réu poderia ter uma tatuagem de sua mãe? Que possível conexão poderia existir entre eles? As perguntas se multiplicavam, cada uma mais perturbadora que a anterior. Ele sabia que deveria se declarar impedido do caso imediatamente. Sua objetividade estava completamente comprometida. Mas um instinto mais profundo lhe dizia que isso não era coincidência. Sabrina se aproximou com um copo d'água e o envelope não aberto de mais cedo. Meritíssimo. Dado o que aconteceu, talvez o senhor deva olhar isso agora. Sua voz carregava um tom de urgência que cortou sua confusão.
Com dedos trêmulos, Bezerra abriu o envelope. Dentro havia uma única fotografia, amarelada pelo tempo, suas bordas gastas. Mostrava sua mãe, Eleonora, em pé na frente de um fórum familiar. Mas era o detalhe no fundo que fez seu sangue gelar. Visível na janela atrás dela estava um reflexo, um rosto que ele agora reconhecia. Tiago Ribeiro, aparentemente inalterado, observando Eleonora Bezerra de dentro do prédio. A fotografia estava datada de uma semana antes do desaparecimento de sua mãe. O mundo de Bezerra inclinou-se novamente, mas desta vez ele manteve sua compostura. 25 anos de perguntas repentinamente tinham um ponto focal, uma pista tangível incorporada no homem sentado em sua sala de audiências. O caso de fraude agora parecia uma fachada, uma cruel piada cósmica que os havia reunido. "Sabrina", ele disse, sua voz firme apesar do tumulto interior, "traga-me tudo o que temos sobre Tiago Ribeiro. Cada detalhe, por menor que seja." Ele fez uma pausa, estudando a fotografia novamente. "E descubra quem entregou este envelope." Enquanto sua equipe se apressava para agir, Bezerra permaneceu imóvel, olhando fixamente para a fotografia. A verdade que ele havia buscado por metade de sua vida estava subitamente ao alcance, mas persegui-la significaria cruzar linhas que ele havia jurado respeitar. O rosto de sua mãe, tanto na fotografia quanto na tatuagem de Ribeiro, parecia observá-lo, esperando para ver o que ele escolheria. O sol da tarde continuava sua jornada pelo seu escritório. As sombras das persianas, agora se assemelhando a barras de prisão sobre a fotografia em suas mãos. À distância, ele podia ouvir o caos que seu colapso havia causado, ainda reverberando pelo fórum. Mas aqui em seu gabinete, neste momento de decisão, o juiz Marcos Bezerra sentiu o peso da justiça e da verdade, puxando-o em direções opostas pela primeira vez em sua carreira. A frenesi midiática explodiu mais rápido do que qualquer um poderia ter antecipado. Ao anoitecer, todas as emissoras de notícias locais haviam captado a história do juiz, que desmaiou durante um julgamento de fraude de alto perfil. A especulação corria solta, com teorias variando de preocupações de saúde à má conduta judicial. Mas nenhuma delas conhecia a verdade que agora consumia cada momento desperto do juiz Marcos Bezerra. Em seu escritório em casa, cercado por paredes de textos jurídicos e fotografias de família, Bezerra sentou-se diante de seu computador, mergulhando fundo em pesquisas sobre Tiago Ribeiro. Sabrina Cardoso havia compilado um dossiê impressionante em apenas algumas horas, mas algo parecia estranho nos registros. O histórico de Ribeiro antes de 2010 era suspeitamente escasso. Alguns registros escolares dispersos, algum histórico de emprego, mas nada substancial. Os dedos do juiz traçaram a borda da velha fotografia que havia recebido. A imagem de sua mãe, Eleonora, contrastava fortemente com a figura misteriosa refletida na janela. Como Ribeiro, que parecia estar em seus 30 e poucos anos agora, poderia ter estado presente em uma fotografia de 25 anos atrás, parecendo praticamente da mesma idade. Seu telefone vibrou. Outra mensagem do administrador do tribunal, solicitando sua decisão sobre a recusa do caso Ribeiro. Bezerra ignorou, concentrando-se em vez disso em um detalhe na fotografia que não havia notado antes. Sua mãe estava usando um pingente distintivo, um que ele nunca havia visto em nenhuma outra foto de família. O colar apresentava um símbolo incomum que se parecia quase com uma chave. Uma batida em sua porta o sobressaltou. Através da janela, ele reconheceu Patrícia Vasconcelos, a médica do fórum que o havia tratado mais cedo. Ele hesitou antes de deixá-la entrar. Nesses dias, ele não tinha certeza em quem confiar. "Vim ver como você está", disse Patrícia, seu comportamento profissional tingido de genuína preocupação. "E para mostrar algo que acho que você precisa ver." Ela puxou seu tablet, exibindo uma varredura médica. "Isso é do seu episódio hoje. Notou algo em comum?" Bezerra estudou a imagem, seu treinamento jurídico mal equipado para interpretação médica. "Não tenho certeza do que estou olhando. Estes padrões aqui", ela apontou para várias áreas, "sugerem que isso não foi um simples desmaio. Sua atividade cerebral mostrou sinais de trauma de reconhecimento, uma resposta psicológica
ao ver algo que dispara memórias profundamente enterradas. O juiz sentou-se pesadamente em sua cadeira de couro. Memórias de quê? Aí está. Patrícia inclinou-se para a frente, sua voz baixando. De acordo com seu histórico médico, você experimentou um episódio semelhante há 25 anos, logo após o desaparecimento de sua mãe. Os padrões são quase idênticos. A mente de Bezerra voltou àquele tempo terrível. Os dias após o desaparecimento de sua mãe eram em sua maioria um borrão, mas ele se lembrava de acordar em um hospital, confuso e desorientado. Os médicos haviam atribuído isso ao estresse e ao luto, mas agora tem mais, Patrícia continuou, puxando um arquivo médico antigo. Eu fiz algumas investigações. O médico que o tratou na época, Dr. João Moreira, ele escreveu algo interessante em suas anotações. Ele mencionou que você ficava repetindo uma frase enquanto inconsciente. A chave está no sorriso dela. Os olhos de Bezerra se voltaram para a fotografia em sua mesa, para o sorriso gentil de sua mãe, para o pingente em forma de chave ao redor de seu pescoço. Uma conexão que ele não conseguia compreender completamente cutucava as bordas de sua consciência. A campainha tocou, interrompendo seus pensamentos. Através do feed da câmera de segurança em seu telefone, ele viu Sabrina Cardoso, segurando um grande envelope e parecendo agitada. Ele a deixou entrar, notando como ela olhou nervosamente por cima do ombro. Juiz Bezerra, ela disse, recuperando o fôlego. Encontrei algo sobre o caso de Ribeiro que não faz sentido. A evidência original que desencadeou a investigação de fraude veio de uma fonte anônima, mas consegui rastrear o endereço IP. Ela espalhou vários documentos em sua mesa. A dica veio do antigo escritório de advocacia de sua mãe. A sala ficou em silêncio enquanto as implicações se assentavam. Bezerra pegou a fotografia novamente, estudando-a com intensidade renovada. O fórum ao fundo não era apenas qualquer fórum. Era o mesmo prédio onde sua mãe havia trabalhado em seu último caso, um caso que nunca chegou a julgamento. Há uma conexão aqui, ele murmurou, mais para si mesmo do que para suas visitantes. Algo maior que o caso de fraude de Ribeiro, maior que... Ele parou quando seus olhos captaram algo no canto da fotografia. Escondida nas sombras, mal visível, estava outra figura, alguém que ele reconheceu. Patrícia se aproximou para olhar, mas Bezerra rapidamente deslizou a fotografia para a gaveta de sua mesa. Algum instinto lhe disse para manter esse detalhe para si mesmo, pelo menos por enquanto. Obrigado às duas por virem, ele disse, sua máscara judicial deslizando de volta ao lugar. Preciso de algum tempo para processar tudo isso. Depois que elas saíram, Bezerra voltou para seu computador, seus dedos pairando sobre o teclado. Ele havia evitado pesquisar o nome de sua mãe por anos, a dor muito crua, as memórias preciosas demais para serem submetidas aos frios algoritmos da internet. Mas agora ele digitou. Eleonora Bezerra, advogada, caso 1999. Os resultados da pesquisa carregaram, e sua tela se encheu de manchetes que ele nunca havia visto antes. Artigos sobre um misterioso caso de denúncia corporativa, referências a documentos selados, e enterrado na quarta página de resultados, um pequeno obituário do Dr. João Moreira, datado de apenas uma semana depois de ter tratado Bezerra em 1999. O juiz recostou-se, sua mente juntando fragmentos de um quebra-cabeça que ele ainda não entendia. A tatuagem, a fotografia, os registros médicos, o último caso de sua mãe, todos estavam conectados por fios invisíveis, tecendo um padrão que ele estava apenas começando a discernir. Lá fora, o sol havia se posto, deixando seu escritório nas sombras. Bezerra caminhou até sua janela, observando as luzes piscarem pela cidade. Em algum lugar lá fora, Tiago Ribeiro estava sentado em uma cela, usando o rosto de sua mãe na pele como uma mensagem escrita em tinta e mistério. Amanhã Bezerra teria que decidir: declarar-se impedido e deixar a verdade escapar, ou mergulhar mais fundo em um passado que parecia determinado a ressurgir. O pingente em forma de chave na fotografia persistia em sua mente. A chave está no sorriso dela. Seu eu inconsciente havia dito todos aqueles anos atrás. Talvez fosse hora de finalmente desbloquear qualquer porta que essas palavras estivessem apontando.
A sala de visitas do centro de detenção estava estranhamente silenciosa para uma terça-feira de manhã. Tiago Ribeiro sentou-se em frente ao seu advogado, Miguel Torres, suas mangas deliberadamente enroladas expondo a tatuagem que havia causado tanto caos no tribunal. A imagem de Eleonora Bezerra parecia quase luminescente sob as duras luzes fluorescentes. Eles estão pedindo a anulação do julgamento, Torres explicou, espalhando vários recortes de jornal pela mesa de metal. A reação do juiz Bezerra levantou questões sobre sua capacidade de permanecer imparcial. Isso poderia funcionar a nosso favor, mas... Ele pausou, estudando a expressão impassível de seu cliente. Tiago, você precisa me dizer a verdade. Qual é sua conexão com Eleonora Bezerra? Ribeiro traçou o contorno da tatuagem com seu dedo, um gesto que parecia quase inconsciente. A verdade nem sempre é o que pensamos que é, Miguel. Sua voz era suave, mas clara. Você sabia que Eleonora Bezerra estava trabalhando para expor fraudes corporativas antes de desaparecer? O mesmo tipo de fraude que sou acusado de descobrir? Torres recostou-se, surpresa evidente em seu rosto. Você está dizendo que há uma conexão entre o seu caso e o trabalho dela? Estou dizendo que há 25 anos, Eleonora Bezerra descobriu algo que pessoas poderosas queriam manter escondido. Algo sobre registros manipulados, contas ocultas e uma rede de influência que alcançava todas as principais instituições desta cidade. Os olhos de Ribeiro piscaram para a câmera de segurança no canto. A mesma rede da qual encontrei evidências no ano passado. Do outro lado da cidade, Sabrina Cardoso sentou-se em uma pequena cafeteria, reunindo-se com Patrícia Vasconcelos, longe dos olhos curiosos do fórum. A médica empurrou uma pasta manila gasta pela mesa. Encontrei isso nos registros arquivados do hospital, disse Patrícia. As anotações completas do doutor Moreira sobre o episódio do juiz Bezerra em 1999. Há algo aqui que não estava no relatório oficial. Ela apontou para uma anotação rabiscada às pressas. O juiz não estava apenas repetindo "a chave está no sorriso dela". Ele também mencionou algo sobre o círculo dos guardiões. A mão de Sabrina tremeu ao alcançar seu tablet. Olhe isto! Ela puxou um artigo de jornal antigo. O último caso de Eleonora Bezerra, ela estava investigando um grupo de executivos corporativos que se autodenominavam o Círculo. Eles eram suspeitos de manipular o sistema judicial, mas o caso desapareceu depois que ela sumiu. De volta ao centro de detenção, Ribeiro estava compartilhando sua própria peça do quebra-cabeça. Fiz esta tatuagem há 10 anos, mas o design não foi minha escolha. Uma senhora idosa me abordou depois que comecei a investigar a fraude na Global Corp. Ela me mostrou uma fotografia de Eleonora Bezerra e disse: use o rosto dela, e a verdade encontrará seu caminho de volta para casa. Torres franziu a testa. Você sabia quem era Eleonora Bezerra na época? Não, admitiu Ribeiro, mas eu conhecia a senhora idosa. Era Maria Soares, ex-secretária jurídica de Eleonora. Ela havia mantido evidências seguras por décadas, esperando pelo momento certo, pela pessoa certa. Ele enrolou a manga, cobrindo a tatuagem. Ela desapareceu no dia seguinte depois que fiz isso, mas me deixou uma chave. Enquanto isso, o juiz Bezerra havia se dirigido ao antigo escritório de advocacia de sua mãe, agora um elegante edifício corporativo. O sócio sênior, Wilson Henrique, havia concordado em se encontrar com ele, embora seu desconforto fosse evidente. Lembro-me bem de sua mãe, disse Henrique, mexendo em sua gravata. Advogada brilhante, talvez brilhante demais para o próprio bem. Ela tinha esse jeito de ver conexões que outros não viam. Ele puxou um antigo arquivo de pessoal. No dia antes de desaparecer, ela me pediu para guardar isso em segurança. Disse que era um seguro. Bezerra abriu o arquivo com mãos trêmulas. Dentro havia uma série de fotografias. Eventos corporativos, galas beneficentes, jantares de juízes. Em cada uma, ele notou o mesmo símbolo, sutil, mas presente. Um padrão circular com uma fechadura no centro. O mesmo símbolo que estava no pingente de sua mãe na misteriosa fotografia. Sua mãe chamava isso de a marca do guardião, explicou Henrique. Dizia que era assim que eles se identificavam uns aos outros, os que faziam parte do sistema. Ele hesitou. Juiz Bezerra, há algo mais que você deveria saber.
Na noite em que ela desapareceu, Eleonora voltou ao escritório. Ela deveria se encontrar com alguém aqui. Alguém que ela disse que poderia expor tudo. Quem? A voz de Bezerra era apenas um sussurro. Doutor João Moreira. Enquanto essas revelações se desenrolavam, Sabrina Cardoso fez outra descoberta. No arquivo do porão do fórum, ela encontrou um envelope selado endereçado a O Próximo Guardião. A data do carimbo postal era do dia do desaparecimento de Eleonora Bezerra, e o endereço de retorno era de um local que não existia mais, um prédio que havia pegado fogo na mesma noite em que o doutor Moreira supostamente perdeu a vida. As peças começavam a se alinhar, formando uma imagem que era ao mesmo tempo mais clara e mais perturbadora do que qualquer um havia imaginado. O caso de fraude contra Tiago Ribeiro não era apenas sobre crimes financeiros, era sobre um sistema de influência e controle que operava nas sombras há décadas. Um sistema que Eleonora Bezerra havia tentado expor e que agora, através de um intrincado jogo de destino e design deliberado, finalmente estava vindo à luz. Ao final do dia, o juiz Bezerra recebeu uma visita inesperada em seu gabinete. Maria Soares, agora em seus 80 anos, mas com olhos ainda afiados como sempre, estava em sua porta. "Esperei 25 anos para lhe dar isto", ela disse, estendendo uma pequena caixa. Dentro estava um pingente, idêntico ao que sua mãe usava na fotografia. "Sua mãe não era apenas uma vítima", disse Maria suavemente. "Ela era uma guardiã da verdade. E agora é hora de você entender o que isso realmente significa." As mãos enrugadas de Maria Soares traçaram o padrão circular no pingente, seus olhos distantes com memórias. Ela e o juiz Bezerra sentaram-se em seu escritório, a luz do entardecer projetando longas sombras, sobre décadas de segredos prestes a serem revelados. O pingente brilhava com uma presença quase sobrenatural, sua superfície marcada com o mesmo padrão intrincado de fechadura que havia aparecido nas antigas fotografias. "Os guardiões não eram o que você poderia pensar", Maria começou, sua voz firme apesar da idade. "Não eram vigilantes ou alguma sociedade secreta. Eram pessoas de consciência, juízes, advogados, jornalistas, médicos, que trabalhavam dentro do sistema para proteger a verdade e a justiça quando os métodos tradicionais falhavam." Ela colocou o pingente na palma de Bezerra. Sua mãe era uma das mais dedicadas entre eles. Bezerra estudou o pingente, sentindo seu peso, tanto físico quanto simbólico. "Por que ela nunca me contou?" "Para protegê-lo", respondeu Maria. O círculo trabalhava manipulando a influência, não através da violência. Eles controlavam juízes através de chantagem, advogados através de ameaças às suas carreiras, jornalistas através de pressão econômica. Eleonora descobriu que a rede deles era mais profunda do que qualquer um imaginava, alcançando todas as principais instituições da cidade. Do outro lado da cidade, Sabrina Cardoso estava se encontrando com a irmã de Tiago Ribeiro, Carla, em uma pequena lanchonete. Ao contrário de seu irmão, Carla Ribeiro exibia suas emoções abertamente, suas mãos inquietas com sua xícara de café enquanto falava. "Tiago mudou depois que conheceu Maria", explicou Carla. "Ele sempre foi ético em seu trabalho como consultor financeiro, mas após aquele encontro ficou obcecado em descobrir algo maior. Ele disse que finalmente entendeu por que nosso pai nos deixou quando éramos crianças." Ela tirou uma antiga fotografia de sua bolsa. "E isso foi tirado no dia antes do pai desaparecer." A foto mostrava uma versão mais jovem do pai deles, em pé orgulhosamente na frente do mesmo fórum onde Eleonora Bezerra havia sido fotografada. Ele usava um pingente idêntico ao que Maria acabara de dar ao juiz Bezerra. Enquanto isso, Patrícia Vasconcelos havia feito um avanço em sua pesquisa. Os registros hospitalares revelaram que o doutor Moreira não havia perecido em um acidente como relatado. Ela encontrou um arquivo médico selado que sugeria que ele havia sido admitido em uma instalação médica privada na noite do incêndio, apenas para receber alta sob um nome diferente. Em sua cela de detenção, Tiago Ribeiro estava escrevendo em um diário, documentando tudo o que se lembrava sobre sua investigação. "O círculo não controla apenas através do medo", ele escreveu. "Eles criam versões alternativas da realidade,
fazem a própria verdade parecer fluida, não confiável. Mas eles não contavam com Eleonora Bezerra encontrando sua fraqueza, sua necessidade de manter registros de tudo. O juiz Bezerra sentou-se em seu escritório, ouvindo enquanto Maria continuava a desvelar o passado. O pingente não é apenas um símbolo, ela explicou. É uma chave para entender o sistema deles. Eleonora descobriu que o círculo mantinha 2 conjuntos de registros para tudo, a versão pública e a verdade. Ela encontrou o arquivo deles, mas precisava de ajuda para decifrá-lo. Doutor Moreira, Bezerra sussurrou, as peças se encaixando. Maria assentiu. Ele não era apenas um médico. Era um criptógrafo que havia trabalhado para várias importantes instituições financeiras. Ele descobriu que o círculo estava usando registros médicos para esconder suas atividades reais. Transferências de pacientes, internações psiquiátricas, licenças médicas, tudo coberturas para sua manipulação de figuras-chave no sistema de justiça. A investigação de Sabrina Cardoso a levou a uma descoberta surpreendente no porão do fórum. Atrás de um painel de velhos arquivos, ela encontrou uma porta oculta com uma fechadura circular. O símbolo correspondia exatamente ao pingente. Enquanto essas revelações se desenrolavam, Wilson Henrique tomou uma decisão em seu escritório no escritório de advocacia. Ele abriu um cofre que não havia sido tocado em 25 anos, removendo um arquivo grosso rotulado Protocolo do Guardião. Dentro estava um relato detalhado dos métodos do círculo, escrito pela própria mão de Eleonora Bezerra. O verdadeiro poder do círculo, Eleonora havia escrito, não está no que eles escondem, mas em fazer as pessoas terem medo de procurar a verdade. Eles criam uma teia de dúvidas tão complexa que mesmo aqueles que vislumbram a realidade começam a questionar seu próprio julgamento. De volta ao escritório de Bezerra, Maria tirou de sua bolsa um laptop que parecia estranhamente antiquado. Isso pertencia à sua mãe, ela disse. Ela codificou tudo o que descobriu sobre o círculo neste computador, mas ele precisa de 2 chaves para desbloqueá-lo, o pingente físico e uma senha que apenas um guardião conheceria. Bezerra segurou o pingente contra a luz que se esvaía. E a senha? É isso que está escondido no sorriso dela? Os olhos de Maria brilharam. Eleonora era esperta. Ela sabia que eles procurariam em todos os lugares por suas evidências. Então, ela as escondeu à vista de todos. A tatuagem no braço de Tiago Ribeiro não é apenas um retrato, é uma mensagem. O jeito que ela está sorrindo, o ângulo de sua cabeça, os padrões aparentemente aleatórios no fundo, tudo faz parte de um código. Enquanto a noite caía sobre a cidade, o juiz Bezerra ficou em pé junto à janela, o pingente pesado em seu pescoço. Em sua mão, ele segurava a fotografia de sua mãe que havia iniciado tudo. Pela primeira vez, ele notou algo na expressão dela que havia perdido antes. Não apenas um sorriso, mas uma mensagem destinada especificamente a ele, esperando 25 anos para ser compreendida. Em sua cela no Centro de Detenção Feminino, Carla Ribeiro recebeu uma visita inesperada. Patrícia Vasconcelos. A médica carregava consigo um arquivo que mudaria tudo o que eles pensavam saber sobre o pai de Tiago Ribeiro e Eleonora Bezerra. A verdade era muito mais intrincada do que qualquer um havia imaginado, e estava prestes a emergir das sombras onde havia se escondido por um quarto de século. Patrícia Vasconcelos sentou-se em frente a Carla Ribeiro na sala de visitas do centro de detenção, espalhando uma série de documentos na mesa de metal entre elas. As luzes fluorescentes zumbiam acima enquanto ela apontava para um recorte de jornal amarelado de 25 anos atrás. Seu pai, Danilo Ribeiro, não era apenas mais uma vítima do círculo, Patrícia explicou, sua voz baixa. Ele era o parceiro de Eleonora Bezerra na investigação. Olhe isto. Ela empurrou para frente uma fotografia de grupo de uma conferência judicial. Nela, Danilo Ribeiro e Eleonora Bezerra estavam lado a lado, ambos usando os pingentes dos guardiões. As mãos de Carla tremeram enquanto ela estudava a imagem. Todos esses anos pensamos que ele nos abandonou. Tiago ficou tão zangado, mas ele nunca... Sua voz falhou. Ele nunca soube que papai estava tentando nos proteger. Enquanto isso, o juiz Bezerra e Maria Soares trabalhavam em seu escritório, tentando decifrar o código escondido na tatuagem.
Eles haviam conectado o laptop antiquado a um monitor moderno, sua tela exibindo uma complexa interface de criptografia. Eleonora sabia que eles estariam vigiando-a, Maria explicou, ajustando seus óculos de leitura. Ela precisava de uma maneira de passar as informações que não levantasse suspeitas. O design da tatuagem não é apenas artístico, é uma representação visual de uma sequência específica. Bezerra inclinou-se mais perto da fotografia, em alta resolução da tatuagem de Ribeiro. Esses padrões, no fundo, eles não são aleatórios, são? Não, Maria sorriu. São coordenadas. Eleonora era brilhante com códigos. Ela usou as linhas naturais e sombras em seu retrato para esconder uma série de números. Mas ela sabia que a única pessoa que poderia realmente entender seu significado seria seu filho, um juiz que passou a vida estudando padrões de evidência. Do outro lado da cidade, Sabrina Cardoso havia convencido Wilson Henrique a ajudá-la a acessar a sala oculta no porão do fórum. O pingente se encaixou perfeitamente na fechadura, mas a porta permaneceu teimosa. Precisa de mais do que apenas a chave, Henrique explicou, enxugando o suor da testa. Os guardiões construíram redundâncias em tudo. Helena sempre dizia, a verdade precisa de múltiplas testemunhas. Em sua cela de detenção, Tiago Ribeiro recebeu uma visita inesperada de seu advogado, Miguel Torres, que trouxe notícias que mudaram tudo. Encontramos o cofre de seu pai, Torres disse, deslizando um documento pela mesa. Ele contém uma declaração juramentada explicando tudo. Ele e Eleonora Bezerra não estavam apenas investigando fraudes corporativas. Eles descobriram que o círculo estava manipulando nomeações judiciais, controlando quais juízes ouviriam quais casos, tudo para proteger seus interesses. Ribeiro pegou a declaração com mãos trêmulas. É por isso que eles foram atrás dos dois ao mesmo tempo, ele sussurrou. Papai e Eleonora estavam perto de expor todo o sistema deles. De volta ao escritório de Bezerra, uma descoberta estava iminente. O juiz havia notado algo na tatuagem que todos os outros haviam perdido. Uma pequena imperfeição no sorriso de sua mãe, uma ligeira assimetria que correspondia a uma sequência matemática que ele reconhecia de seus anos presidindo casos de fraude financeira. Não são apenas coordenadas, ele exclamou. É uma chave de codificação. Veja como as sombras caem sobre o rosto dela. Elas criam um padrão que corresponde à sequência de Fibonacci, mas com desvios específicos. Esses desvios são a chave para descriptografar os arquivos. Os olhos de Maria se iluminaram com compreensão. Eleonora sabia que você veria isso. Ela estava ensinando você sobre esses padrões mesmo quando você era jovem, não estava? Bezerra assentiu, memórias inundando sua mente. Os quebra-cabeças que ela costumava me dar, os jogos que jogávamos com números e formas, ela estava me preparando o tempo todo. No centro de detenção, Patrícia mostrou a Carla um último documento, uma carta de Danilo Ribeiro para seus filhos, nunca entregue. Seu pai escreveu isso na noite em que desapareceu, Patrícia explicou. Ele sabia que estavam se aproximando, mas conseguiu escondê-la onde não procurariam. Carla leu em voz alta, sua voz entrecortada. Meus queridos filhos, se estão lendo isto, então Eleonora e eu conseguimos preservar a verdade, mesmo que não pudéssemos expô-la. Tiago, sua força, e Carla, sua compaixão. Essas são as qualidades que ajudarão vocês a entender por que tivemos que fazer o que fizemos. A tatuadora que mencionei, aquela que ajudará vocês a continuar nosso trabalho, confiem nela. Ela sabe como completar o que começamos. No porão do fórum, Sabrina e Henrique finalmente entenderam o mecanismo da porta. Não era apenas o pingente. A própria fechadura fazia parte de um padrão maior que correspondia ao do design de Eleonora. É uma autenticação de 3 pontos, Henrique percebeu. O pingente, o padrão e... Ele pausou, olhando para Sabrina com repentino reconhecimento. Precisamos do juiz Bezerra. A chave final não é apenas a sequência. Está travada por DNA. Precisa do herdeiro de um guardião. À medida que a noite se aproximava, todos os jogadores neste drama complexo sentiram o peso de 25 anos de segredos começando a se deslocar. O juiz Bezerra, agora usando o pingente de sua mãe, trabalhava febrilmente para decodificar o conteúdo do laptop.
Tiago Ribeiro, em sua cela, traçava as linhas de sua tatuagem, entendendo pela primeira vez o significado completo do que carregava em sua pele. Carla Ribeiro segurava a carta de seu pai, lágrimas se misturando com um propósito recém-descoberto. E no porão do fórum, Sabrina Cardoso e Wilson Henrique esperavam junto a uma porta que prometia revelar respostas para perguntas que haviam assombrado sua cidade por um quarto de século. A verdade não estava apenas escondida em documentos ou arquivos criptografados. Estava escrita nas próprias paredes do sistema de justiça, esperando pelo momento certo e pelas pessoas certas para trazê-la à luz. O sol se pôs sobre a cidade, lançando longas sombras que pareciam apontar como flechas em direção ao fórum. O amanhã traria revelações que abalariam as fundações de tudo o que eles pensavam saber sobre justiça, verdade e o preço de proteger ambas. O antigo laptop ganhou vida quando o juiz Bezerra inseriu a sequência final derivada do padrão oculto da tatuagem. Maria Soares inclinou-se para frente em sua cadeira, sua respiração prendendo-se, enquanto os arquivos começavam a preencher a tela. 25 anos de segredos estavam prestes a vir à tona. Estes não são apenas registros corporativos, Bezerra murmurou, seus olhos percorrendo rapidamente a tela. Minha mãe estava documentando tudo. Nomeações judiciais, atribuições de casos, transferências financeiras. Ela criou um mapa completo da rede de influência deles. Os arquivos revelavam uma intrincada teia de manipulação que tocava todos os níveis do sistema de justiça. O círculo não estava apenas controlando resultados. Eles estavam orquestrando narrativas jurídicas inteiras, garantindo que certos casos nunca chegassem a julgamento, enquanto outros seguiam caminhos precisamente coreografados. No porão do fórum, Sabrina Cardoso, Wilson Henrique e um recém-chegado juiz Bezerra estavam diante da porta escondida. O pingente brilhava suavemente na luz fraca, enquanto Bezerra traçava o padrão que correspondia ao design de sua mãe. Com um suave clique, a porta se abriu, revelando uma sala que o tempo havia esquecido. É um arquivo completo, Henrique sussurrou admirado. As paredes estavam alinhadas com arquivos, cada um ostentando o mesmo símbolo circular que eles haviam visto ao longo de sua investigação. Sua mãe e Danilo Ribeiro não estavam apenas coletando evidências, eles estavam construindo um caso que exporia gerações de manipulação. Enquanto isso, no centro de detenção, Tiago Ribeiro recebeu visitantes inesperados, sua irmã Carla e a doutora Patrícia Vasconcelos. A médica colocou um resultado de teste de DNA na mesa entre eles. Fizemos a comparação, Patrícia disse gentilmente. Seu pai, Danilo Ribeiro, e Eleonora Bezerra, eles não eram apenas parceiros na investigação. Ela fez uma pausa, deixando as implicações afundarem. Eles eram irmãos. A revelação atingiu os irmãos Ribeiro como uma força física. É por isso que a tatuagem chamou você, Carla sussurrou para seu irmão. Você estava carregando a imagem de nossa tia, não apenas um símbolo da investigação. De volta à sala de arquivos, Bezerra descobriu algo que mudou tudo. Em uma gaveta marcada com o símbolo do guardião, ele encontrou uma série de cartas entre sua mãe e Danilo Ribeiro, datando de sua infância. Eles foram separados em lares adotivos. Bezerra leu em voz alta, sua voz grossa de emoção. Eles se encontraram anos depois e descobriram que ambos tinham seguido a carreira jurídica. Fizeram um pacto para trabalhar juntos para proteger o sistema de justiça da corrupção. Sabrina Cardoso, metodicamente fotografando documentos, de repente chamou. Juiz Bezerra, olhe isto. Ela segurava um documento legal do último caso de Eleonora. O círculo não estava apenas manipulando o sistema. Eles estavam usando-o para identificar e suprimir potenciais denunciantes. Eles tinham uma lista de pessoas que consideravam ameaças, pessoas que poderiam expor sua operação. E minha mãe e meu tio estavam no topo dessa lista, Bezerra percebeu, o peso dos segredos geracionais pressionando-o. Em sua cela, Tiago Ribeiro começou a entender o verdadeiro significado de seu papel. O caso de fraude contra mim, ele disse a Carla e Patrícia, não era apenas sobre crimes financeiros. Eles sabiam quem eu era, quem nós éramos.
Eles estavam tentando me impedir de terminar o que papai e tia Eleonora começaram. Maria Soares, ainda trabalhando no conteúdo do laptop no escritório de Bezerra, encontrou um arquivo de vídeo que havia sido criptografado com uma camada adicional de segurança. Quando finalmente conseguiram abri-lo, o rosto de Eleonora Bezerra preencheu a tela, gravado apenas dias antes de seu desaparecimento. Marcos, meu filho, a gravação começou. Se você está assistindo isto, então já descobriu muito da verdade. O Círculo dos Guardiões não era para ser uma sociedade secreta, deveria ser uma rede de pessoas dedicadas a proteger a justiça daqueles que a corromperiam. Mas o Círculo se infiltrou e distorceu seu propósito, usando nossos próprios métodos contra nós. O vídeo continuou, revelando como Eleonora e Danilo haviam descoberto o plano final do Círculo. Criar um sistema de justiça completamente controlado, onde cada caso significativo seria predeterminado, cada juiz cuidadosamente manipulado, cada resultado projetado para proteger seus interesses. À medida que a noite caía, os vários jogadores neste drama geracional se viram atraídos de volta ao fórum. O juiz Bezerra, Tiago e Carla Ribeiro, Patrícia Vasconcelos, Sabrina Cardoso e Maria Soares se reuniram na sala de arquivos, cercados pelas evidências de uma luta de 25 anos pela verdade. Há mais uma coisa que vocês precisam ver, disse Maria, tirando um documento final de sua bolsa. Eleonora deixou isso comigo, para ser entregue apenas quando todas as peças estivessem no lugar. Ela entregou um envelope a Bezerra, seu selo ostentando o símbolo do guardião. Dentro havia um mapa da cidade, marcado com locais que correspondiam ao padrão na tatuagem. Mas mais do que isso, continha instruções. Um plano detalhado de como usar o próprio sistema do Círculo contra eles, transformando sua teia de influência cuidadosamente construída no instrumento de sua exposição. Sua mãe e seu pai não nos deixaram apenas evidências, Maria explicou olhando para todos eles. Eles nos deixaram um blueprint de como terminar o que começaram. Mas eles sabiam que seria preciso todos nós. O juiz, o especialista financeiro, a investigadora, a médica e a guardiã dos registros, trabalhando juntos para trazer a verdade à luz. Enquanto estudavam o mapa e suas implicações, eles perceberam que Eleonora Bezerra e Danilo Ribeiro haviam orquestrado tudo, mesmo além de seu desaparecimento. A tatuagem, o caso de fraude pendente, o arquivo escondido, todos eram partes de um plano posto em movimento 25 anos atrás, esperando pelo momento certo e pelas pessoas certas para trazê-lo à fruição. A verdade havia emergido de sua longa hibernação, mas o verdadeiro desafio ainda estava por vir. Eles tinham as evidências, tinham o plano, mas expor décadas de manipulação sistemática exigiria mais do que apenas documentos e testemunhos. Exigiria o tipo de coragem que havia levado Eleonora Bezerra e Danilo Ribeiro a sacrificar tudo pela justiça. O sol nascente mal havia começado a iluminar o fórum quando o juiz Bezerra convocou uma sessão de emergência de seu tribunal. A galeria estava lotada de jornalistas, atraídos por rumores de desenvolvimentos no misterioso caso Ribeiro. Mas o que estava prestes a se desenrolar excederia as expectativas de qualquer um. Antes de prosseguirmos, Bezerra começou, sua voz firme apesar do peso do que estava prestes a fazer. Preciso abordar certas irregularidades que vieram à tona em relação não apenas a este caso, mas à própria fundação do nosso sistema judicial. Ele ergueu o pingente de sua mãe, deixando-o capturar a luz. Este símbolo representa uma promessa de proteger a verdade e a justiça, não importa o custo. Na cadeira do réu, Tiago Ribeiro sentava-se calmamente, a tatuagem de Eleonora Bezerra visível em seu braço. Sua irmã Carla, agora sentada na galeria ao lado de Patrícia Vasconcelos, apertava a mão da médica com força. Todos eles sabiam o que estava por vir. Haviam passado a noite inteira se preparando para este momento. Sabrina Cardoso, posicionada em seu posto habitual de assistente, começou a inserir metodicamente documentos nos registros do tribunal. Centenas de páginas da sala de arquivos, cada uma cuidadosamente selecionada para contar a história de décadas de manipulação.
Wilson Henrique estava pronto com evidências adicionais, seu testemunho preparado para verificar a autenticidade de cada documento. Meritíssimo, o promotor interrompeu, levantando-se. Devo me opor a estes procedimentos irregulares. O caso de fraude contra o Sr. Ribeiro é simples e... É mesmo? A pergunta de Bezerra cortou o ar como uma lâmina. Ele pressionou um botão, e as telas da sala de audiências ganharam vida, exibindo o conteúdo do laptop de Eleonora. Vamos falar sobre o que é realmente simples. Vamos discutir por que certos casos nos últimos 25 anos foram designados para juízes específicos, por que certas evidências foram suprimidas, por que certas testemunhas subitamente mudaram seus depoimentos. Maria Soares, sentada na primeira fila, sorriu silenciosamente. Ela havia passado décadas protegendo essas verdades, esperando por este exato momento. Agora ela observava enquanto juiz, réu e testemunhas trabalhavam em conjunto para desvendar a fachada cuidadosamente construída do círculo. As evidências eram devastadoras em sua minuciosidade. Eleonora Bezerra e Danilo Ribeiro haviam documentado tudo: as ameaças sutis, as designações manipuladas, as pressões estratégicas aplicadas a juízes e advogados. Mas mais do que isso, eles haviam documentado a fraqueza fundamental do círculo, sua necessidade de manter aparências de legitimidade. O círculo acreditava que seu poder residia no controle da informação. Bezerra explicou para a sala de audiências fascinada. Mas minha mãe e meu tio entenderam que a verdadeira justiça requer transparência. Eles criaram um sistema dentro do sistema, coletando evidências mesmo enquanto pareciam ser vítimas dele. Tiago Ribeiro foi chamado para testemunhar. Ao subir ao banco das testemunhas, ele arregaçou a manga, exibindo completamente a tatuagem. Esta imagem não é apenas um retrato, ele explicou. É uma chave para entender quão profunda é a corrupção. Cada sombra, cada linha contém informações sobre casos específicos, juízes específicos, manipulações específicas da justiça. As telas da sala de audiências exibiam uma análise complexa dos padrões ocultos da tatuagem, sobrepostos com registros judiciais e transações financeiras. Patrícia Vasconcelos apresentou registros médicos mostrando como o Círculo havia usado instalações de saúde para esconder suas atividades. Sabrina Cardoso demonstrou a conexão entre casos aparentemente não relacionados que serviam aos interesses do Círculo. Mas foi o testemunho de Wilson Henrique que realmente chocou a sala de audiências. Como sócio sênior do antigo escritório de Eleonora, ele havia sido usado involuntariamente pelo Círculo por anos. Agora, ele revelava como eles haviam manipulado atribuições de casos através de uma sofisticada rede de administradores legais e funcionários do tribunal. Eles criaram um sistema de justiça paralelo, Henrique explicou, sua voz pesada de arrependimento. Um que parecia seguir todos os procedimentos adequados, enquanto, na verdade, servia a interesses privados. Mas Eleonora Bezerra e Danilo Ribeiro encontraram uma maneira de usar esse mesmo sistema para documentar e expor a verdade. À medida que a manhã avançava, as evidências se acumulavam. Registros financeiros mostravam padrões de influência. Documentos judiciais revelavam manipulação sistemática de atribuições de casos. Registros médicos expunham como o Círculo havia usado emergências de saúde e internações psiquiátricas para silenciar potenciais denunciantes. Mas o momento mais poderoso veio quando Maria Soares apresentou a peça final de evidência de Eleonora, um depoimento em vídeo gravado pouco antes de seu desaparecimento. A sala de audiências ficou em silêncio quando o rosto de Eleonora Bezerra apareceu nas telas. Faço esta gravação sabendo dos riscos. A voz de Eleonora soou clara, através de 25 anos. O Círculo acredita que pode controlar a justiça através do medo e da manipulação. Mas eles esqueceram algo fundamental. A verdade tem uma maneira de encontrar seu próprio caminho para a luz. O vídeo continuou, detalhando como o Círculo havia corrompido o sistema, mas também como Eleonora e Danilo haviam trabalhado para preservar evidências dessa corrupção. Eles haviam criado uma rede paralela própria, os verdadeiros guardiões, pessoas dedicadas a proteger a integridade da justiça.
Ao final da sessão matinal, o juiz Bezerra fez um anúncio sem precedentes. Este tribunal fará um breve recesso, durante o qual me reunirei com o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal e autoridades federais. Quando voltarmos, iniciaremos o processo de revisão de todos os casos afetados pela influência do círculo. Do lado de fora do fórum, repórteres se apressavam para divulgar notícias sobre as revelações sem precedentes. Dentro, o pequeno grupo de Bezerra se reuniu em seu gabinete, sabendo que, embora tivessem vencido uma batalha importante, a guerra pela justiça estava longe de terminar. Eles vão tentar impedir isso, Tiago advertiu, olhando pela janela para o circo midiático crescente. O círculo ainda tem influência, ainda tem poder. Sim, Bezerra concordou, tocando o pingente em seu pescoço. Mas eles não têm mais o segredo. E sem isso, seu poder começa a desmoronar. Enquanto se preparavam para a sessão da tarde, cada membro dessa improvável aliança sabia que haviam cruzado um ponto sem retorno. A verdade agora fazia parte do registro público, documentada e inegável. O verdadeiro desafio seria garantir que a justiça fosse finalmente feita. A sessão da tarde nunca teve a chance de começar. Enquanto o juiz Bezerra e seus aliados se preparavam para retornar à sala de audiências, notícias se espalharam pelo fórum de que um painel de revisão judicial de emergência havia sido convocado. Liderando o painel estava a ministra Vitória Santana, conhecida por sua inabalável dedicação à integridade processual. Este é o primeiro contragolpe deles, Wilson Henrique sussurrou para o grupo reunido no gabinete de Bezerra. Santana tem sido a principal protetora deles na Corte de Apelação por anos. Ela tentará encerrar tudo sob o pretexto de proteger o procedimento judicial. Bezerra ficou em pé junto à janela, observando mais veículos de mídia chegarem em frente ao fórum. As revelações da manhã já haviam se tornado virais, com as redes sociais explodindo em discussões sobre corrupção judicial e manipulação sistêmica. O círculo não podia impedir a disseminação da informação, mas ainda podia controlar sua interpretação oficial. Sabrina Cardoso irrompeu no gabinete segurando seu tablet. Eles não estão apenas contestando os procedimentos, ela anunciou com a voz tensa. Estão apresentando pedidos para lacrar todos os registros e evidências da manhã sob provisões de segurança nacional. Eles alegam que alguns dos documentos expostos poderiam comprometer investigações federais em andamento. Claro que estão, disse Tiago Ribeiro, levantando-se de sua cadeira. É assim que sempre operaram, usando preocupações legítimas para esconder ações ilegítimas. Mas nos preparamos para isso, não é, Maria? Maria Soares sorriu, abrindo sua pasta de couro gasta. Eleonora e Danilo não nos deixaram apenas evidências, ela disse, tirando uma pilha de papéis. Eles nos deixaram um seguro. Henrique, você reconhece estes? O advogado sênior ajustou os óculos examinando os documentos. Seus olhos se arregalaram. Estas são declarações juramentadas de juízes e funcionários do tribunal aposentados, datando de 20 anos atrás. Todas estão autenticadas e... Ele pausou, olhando para cima admirado. Todas estão registradas em múltiplas agências estaduais e federais. Mamãe e papai sabiam que eles tentariam enterrar as evidências, Carla Ribeiro acrescentou, juntando-se à conversa. É por isso que espalharam pedaços da verdade por tantas jurisdições. O círculo não pode lacrar tudo em todos os lugares. Patrícia Vasconcelos, que estivera trabalhando silenciosamente em seu laptop, de repente se endireitou. Eles também estão tentando nos desacreditar pessoalmente, ela relatou, virando sua tela para mostrar uma série de artigos de notícias aparecendo rapidamente. Estão pintando o juiz Bezerra como emocionalmente comprometido, Tiago como um fraudador manipulador, e estão investigando o passado de todos nós. Mas Bezerra permaneceu calmo, tocando o pingente em seu pescoço. Eles estão seguindo o manual que minha mãe documentou, ele disse. E isso significa que farão sua grande jogada em exatamente... Antes que ele pudesse terminar, seu telefone de escritório tocou. Do outro lado da linha estava a própria ministra Santana. Marcos, sua voz carregava anos de autoridade. Estou oferecendo a você uma chance de lidar com isso discretamente. Todos entendemos seu envolvimento emocional nesta situação.
dado o infeliz desaparecimento de sua mãe. Se você retirar essas alegações agora, podemos garantir uma resolução digna. Bezerra colocou o telefone no viva-voz, deixando todos ouvirem. E que tipo de resolução seria essa, Vitória? Uma razoável. As acusações contra o Sr. Ribeiro seriam reduzidas a violações regulatórias menores. Você tiraria uma licença temporária, citando preocupações com a saúde. Todos saem bem na foto e, mais importante, evitamos danos à fé do público em nosso sistema judicial. A sala ficou em silêncio enquanto suas palavras pairavam no ar. Era o tipo de oferta que o Círculo havia usado inúmeras vezes antes, razoável, prática e projetada para manter o status quo. Sabe o que me surpreende, Vitória? Bezerra respondeu, sua voz firme. Você está fazendo exatamente a mesma oferta que fizeram à minha mãe há 25 anos. A mesma oferta que fizeram a cada pessoa que chegou perto de expor a verdade. E você está fazendo isso pelo mesmo motivo, porque acredita que proteger a reputação do sistema é mais importante do que garantir sua integridade. Marcos, por favor, seja razoável. Estou olhando para uma declaração juramentada assinada pelo juiz Roberto Monteiro antes de sua aposentadoria. Bezerra continuou. Ele detalha exatamente como isso funciona. A oferta de uma resolução digna, seguida por ameaças sutis, seguidas por pressão nem tão sutil. O manual do Círculo nunca mudou porque nunca precisou. Até agora. Ao fundo, Sabrina Cardoso digitava rapidamente, coordenando-se com uma rede de escrivães de tribunal em diversas jurisdições. Maria Soares e Wilson Henrique preparavam documentos para arquivamento imediato em vários tribunais. Tiago e Carla Ribeiro trabalhavam com Patrícia Vasconcelos para organizar e fazer upload de evidências para servidores seguros. O que você está fazendo, Marcos? A voz de Santana havia perdido seu polimento profissional. Não estamos apenas expondo o Círculo, Vitória. Estamos desmantelando-o. Neste momento, cada pedaço de evidência que apresentamos esta manhã está sendo arquivado em 17 jurisdições diferentes. As declarações juramentadas estão sendo registradas em todas as seccionais da OAB. Os registros financeiros estão sendo submetidos a agências reguladoras em todo o país. Ele fez uma pausa, olhando para seus aliados. Esta improvável família reunida por uma busca pela verdade. Vocês não podem lacrar tudo. Não podem desacreditar a todos. Não podem fazer isso desaparecer. Você vai destruir a confiança pública em todo o sistema, Santana advertiu. Não, Bezerra respondeu. Nós vamos restaurá-la, porque, diferentemente do Círculo, acreditamos que o sistema é forte o suficiente para sobreviver à verdade. Forte o suficiente para aprender com seus fracassos e emergir melhor. Ao encerrar a chamada, Bezerra se voltou para seus companheiros. Eles farão seu movimento final em breve. Tudo o que minha mãe e Danilo documentaram sugere que eles têm uma última salvaguarda, algo que acreditam que impedirá qualquer um de expô-los completamente. Então é melhor estarmos prontos, disse Tiago, a tatuagem em seu braço parecendo brilhar com um propósito renovado. Porque seja lá o que for, estamos prestes a enfrentá-lo. Lá fora o sol se punha atrás do fórum, lançando longas sombras sobre a praça. Helicópteros de notícias circulavam acima, suas câmeras focadas no edifício onde décadas de segredos estavam finalmente vindo à luz. Dentro, um pequeno grupo de aliados se preparava para a batalha final em uma guerra que havia começado 25 anos atrás com um irmão e uma irmã que acreditavam que a verdade encontraria seu caminho de volta para casa.